E aí pessoal, beleza? Sérgio Santos aqui do Jóia com vocês. Cara, é o seguinte, aqui tem uma coleção de história da filosofia. Não filosofia da história, tá? É uma antiguinha. 1969. Estão meio pó aqui. Tem filosofia antiga, filosofia católica, filosofia moderna e filosofia moderna, parte 2. Os 4 primeiros volumes é por Bertrand Russell. O quinto volume aqui, Os Grandes Pensadores, né? É do Will Durant. Se bem, enquanto se trata da história da filosofia até um certo ponto, né, limitada na história, sobretudo ocidental, vamos dizer assim, este aqui trata do apanhado geral, tipo os 10 maiores pensadores, os 10 maiores poetas, os melhores livros para educação. Olha que interessante, né? Imagina um livro de 69, né? Historiado em 69. Claro, hoje você revê muitas coisas, né? Por isso que os livros de história são bacanas, né? Historiografia ela tem capacidade de mudança, que as interpretações mudam, as fontes mudam, né? Enfim. Mas olha só que ponto interessante. Essa aqui de filosofia antiga é a mais grossa, tem muito material bom, assim, desde o nascimento da civilização grega, escola de Miletos, os pré-socráticos e vai indo, né, até chegar no trio, né, do Sócrates, Platão e Aristóteles. Excelente livro. Eu não vou esmiuçar cada um. A ideia é simples. Nesse vídeo curto, falando sobre história e filosofia, a questão é a temporalidade da história, ou melhor, da historiografia, do auto de escrever história, pesquisar, tá, pessoal? Como aqui a gente tem 4 volumes, esse quinto aqui é tipo um extra, né, do Will Durant, esse do Bertrand Russell. Esses 4 aqui são datados na mesma época, como eu já falei, 69, de novo, como eu repito. Vamos direto aqui no Filosofia Moderna, a segunda parte dele. Okay? Dividiram em duas, né? Dá pra ter feito em uma, né? Mas enfim. Quando eu digo que é datado, que é limitado, cara, é simples. É só a gente pegar o sumário, índice, como vocês preferirem, né? Olha, é antigo mesmo o negócio. 69, não sei se vai aparecer, né? Enfim. Companhia Editora Nacional, São Paulo. No índice aqui, movimento romântico, Rousseau, Kant, movimentos do pensamento do século XIX, Hegel, Byron, Schopenhauer, Nietzsche, os utilitários, Karl Marx, Bergson, William James, John Dewey, filosofia da análise lógica. Voltando, vocês já sabem a data que ele foi desenvolvido. Mas, cara, agora vem o óbvio e até estranho. O homem é filho do seu tempo, ou naquele provérbio árabe. Tem até na introdução ali, como epígrafe do Apologia da História, né? Do Marc Bloch, aquele historiador francês, né? Os pioneiros, né? Aquela história crítica com Lucien Febvre. Aquela epígrafe da introdução do Apologia da História. Deixa eu tentar lembrar um pouco, assim, meio de cabeça, cara. Somos mais parecidos com o nosso tempo que os nossos pais. Ou seja, a gente é mais filho do tempo, dos contextos que a gente vive do que nossos pais, com as gerações, né? E os livros, como são reflexos de culturas, influências de escritas diversas, também estão nesse barco. E o que eu quero dizer? O índice de filosofia dita moderna, ele abarca o quê? Ele abarca um limite. O livro é de 1969. Ah, mas por que ele foi até a filosofia moderna, praticamente? Por que não abrangeu algo mais contemporâneo? Fontes, pesquisa e tal. Pode ser que o projeto dos caras, dividir em dois, foi por algum motivo específico. Podia ter feito em um. Só que quem busca um livro de história e filosofia antigo pode buscar por N motivos. Ou por apreço por um material mais retrô, por métodos mais, obviamente, remotos, né? Porque os métodos em história e teoria também vão mudando. E a parte mais bagua é a limitação.
podia ter um volume de história contemporânea, ou algo mais próximo. Ah, mas na década de 60 ali, até 69, por que não pegaram algo que foi abrangendo assim, 1900, Nietzsche morreu em 1900, né? Por que não abrangeram 1900 e bolinha e foram um pouco mais pra frente, uns 50, 60 anos de filosofia? 70. Por quê? Boa pergunta. Porque já tinha também filósofos que estavam se desenvolvendo na época, ainda no começo. Outros já estavam despontados. A gente pode até citar algo bem bacana. Claro, vocês não vão encontrar nessa coletânea do fim da moderna algo que só ia achar num período mais contemporâneo, né? Não muito distante de nós, Foucault. Não tem. É óbvio, não vai ter, né? Chegou na moderna, aquela periodização ainda ocidentalizada, europeu, né, assim, história antiga, medieval, aqui no caso da católica, moderna e contemporânea. Poderia ter um volume, abarcar alguns filósofos pós 1900, 1901, né? Ou sobretudo os filósofos do século XX, mas enfim, a ideia foi essa. O que eu quero dizer? Que por esse motivo da datação, da limitação, da materialidade, como somos filhos do tempo, o que ocorre? Eu posso até dizer, entre aspas, que a frase é minha. Porque Foucault, isso me foi elaborado muitos anos atrás, por que Foucault cita Nietzsche? Mas Nietzsche nunca citou Foucault. Ah, isso é filosófico. Não, cara, não tem nada filosófico. Nada, 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 nada. Como é que Nietzsche ia focar o cara que nem existia? Nem o melhor dos filósofos, né? Podia prever. E nessa especificação histórica, Nietzsche citava, usava referências antigos e contemporâneos dele. Ele era visionário em várias coisas, claro, é inegável, Nietzsche. Mas ele não ia citar o que não tinha ainda, né? Pensadores que ainda estavam vindo, Foucault ainda me estava longe. Freud era jovem, enfim, né? Pai da psicanálise, Jung mais pra frente. E Foucault, claro, citando Nietzsche, porque Nietzsche já foi, veio antes, né? E nessas periodizações, se tivesse um livrinho aqui, entre aspas, contemporâneo, alguns farelos dos pré-Foucaults, né? Por que não? E o vídeo era sobre isso, pessoal, sobre as datações. Ah, mas queria algo sobre, especificamente sobre esse tipo de filosofia, história da filosofia. Dá pra ver, talvez a gente organize algo assim. Mas esse vídeo, no entanto, foi bem informal. É sobre datações de historiografias, seja história e filosofia, seja história do Brasil, seja história da América, história indígena, o que for, certo? Que vai ter livros de histórias que você pode achar, historiografia, mais antigos, década de 30, 40, 80. Então, não tem tal autor, claro, ele não nasceu. Essas obviedades, elas transparecem, só que não são notadas a princípio. Por quê? Porque quando a gente vai lendo livros de história, livros bem que são trabalhados, a gente percebe que as mudanças, elas brotam. E às vezes tu lembra de determinado autor. Ah, aquele autor tal. Ou aquele pensador tal. Por que ele não é citado em obra tal? Ah, não, tem uma periodização, perdão. Pois é, limitações à parte. Evitei ser técnico, é chato pra caralho, eu acho que eu repeti muita coisa. Então é isso, pessoal. Um abração, se cuidem e eu tenho que apertar o botão aqui, enfim, né? Um abração. Não desligou. Agora vai.